Bom dia, eu sou Charles Bernardo e nós estamos começando agora mais um dos nossos estudos da nossa querida Escola Bíblica Discipuladora, nossa querida EBD. Nós que todos os domingos pela manhã estamos reunidos estudando a Palavra de Deus em nossa Escola Bíblica Discipuladora, hoje daremos continuidade, daremos seguimento ao estudo sobre a dinâmica da igreja no século XXI, ao módulo que nós estamos estudando com a educadora Lucélia. E hoje, a convite da Lucélia, eu vim dar uma palavra para vocês, eu vim conduzir o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da igreja, sobre a história da igreja primitiva. E por isso eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a história, porque nós, nessas nossas aulas de domingo de manhã, nós vimos o que é culto, nós aprendemos sobre o que é culto, nós aprendemos sobre o que é celebração e conseguimos diferenciar o que é culto do que é celebração. Isto é culto, isto é celebração. Nós aprendemos sobre adoração no último domingo, com uma aula belíssima, lindíssima, ministrada pela nossa educadora, e hoje nós vamos continuar a estudar. Só que hoje nós vamos conversar sobre a igreja primitiva. Por quê? Porque as 3 aulas que nós tivemos até agora são muito bonitas, são muito belas, mas estão falando da teoria. Em teoria, o culto é isso, em teoria, a celebração é isso. Em teoria, a adoração é isso. Isso é a teoria. Mas como seria na prática? Será que eu e você, pessoas normais, conseguimos viver na prática do dia a dia as 3 verdades que a educadora Lucélia ministrou para nós nas últimas 3 aulas? Bem, a nossa Bíblia vai dizer que sim. Ela diz que é possível. Nós conseguimos viver esta prática de vida, ou estas práticas de vida. Para comprovar isso, eu te convido a ler o capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso 42. Vamos ler 5 versos do livro de Atos, do 42 ao 47. Eu te convido a fazer essa leitura comigo, para a gente começar a conversar ou começar a entrar no estudo desta manhã. A palavra de Deus nos diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, essa última frase é importante, eu vou até grifar na minha Bíblia, se você quiser grifar na sua também. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que esse texto que nós lemos está falando para nós? Esse texto que acabamos de ler está nos contando como era a vida na igreja primitiva, como era o dia a dia da igreja primitiva. Na igreja primitiva, os primeiros cristãos, ou os nossos irmãos do passado, eles se mantinham desta forma. Esses capítulos, esses 5 versos, do 42 ao 47 de Atos 2, é um resumo de como era a prática de vida da igreja primitiva. E aqui vai a primeira pergunta desta manhã:
Você consegue notar alguma diferença entre a prática de vida da igreja primitiva para as nossas práticas de vida hoje? Será que a forma como a gente vive hoje está perto, está parecido, está baseado, está muito longe, muito diferente dessa forma de viver que a igreja primitiva tinha, que os nossos irmãos tinham? Porque o que gerava essa vida neles era a convicção profunda que eles tinham na pessoa e na obra de Jesus. Essa convicção era tão forte e tão grande que ela implicava em uma transformação de vida completa. Toda a vida deles era transformada. A vida deles era transformada como um todo. Por isso eles viviam dessa forma. E a primeira coisa que eu chamo a atenção, ou que me chama a atenção no texto de hoje, eu quero chamar a sua atenção também, se isso não saltou aos seus olhos, é que no verso 42 diz que eles se dedicavam ao ensino. A igreja primitiva, então, é uma igreja que se dedica ao ensino. Isso é muito interessante para a gente hoje, porque para a gente aprender como viver as três coisas, ou as três verdades, os três princípios de como ser igreja, que a Lucélia nos ensinou nos últimos 3 domingos, nós precisamos olhar para a história da igreja de Atos, olhar para estes versos que estamos lendo e extrair lições para a nossa vida e começar a nos posicionar de acordo com esses versos, a viver o que esses versos dizem. E a primeira coisa que esses versos estão nos falando é que havia uma profunda dedicação. A igreja de Atos era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Eles tinham dedicação a aprender este livro aqui. Eles tinham dedicação a conhecer este livro. Havia no coração dos nossos irmãos da igreja primitiva um desejo profundo por conhecer mais e mais da palavra de Deus, um desejo profundo por se aproximar do conhecimento de Deus. Por isso era importantíssimo para eles se dedicarem ao ensino, porque para a gente viver alguma coisa, primeiro a gente precisa aprender. A gente precisa aprender para depois viver. E a gente só aprende quando a gente se dedica ao ensino. Se eu não estou disposto a me dedicar, a me entregar a algum ensino, então provavelmente aquele ensino será perda de tempo na minha vida. É como na escola, é como numa faculdade. Você que já fez faculdade, ou você que ainda se lembra do seu tempo de escola, ou ainda está no seu tempo de escola, sabe bem como é isso. Quando a gente começa a aprender uma matéria nova, quanto menos dedicação nós temos sobre aquela matéria, mais difícil é o nosso aprendizado daquela matéria. A palavra de Deus não é diferente. O ensinamento de Jesus não é diferente. Por isso, se não houver dedicação por nós, pela nossa parte, nós não conseguiremos aprender. A Lucélia nos ensinou aqui sobre o culto, que é culto. O culto é uma vida que é vivida diante de Deus. A Lucélia nos ensinou o que é celebração. Celebração não é culto. Culto é a nossa vida que é vivida diante de Deus. Celebração são as nossas reuniões quando elas são regidas por princípios bíblicos. E a Lucélia nos ensinou aqui nesse módulo o que é adoração. Adoração é como vivemos a nossa vida diante de Deus. Adoração não é um estilo musical, adoração não é um momento, adoração não tem nada a ver com isso. Há um momento de adoração, não há. Adoração é a forma como vivemos a nossa vida diante de Deus. Se culto é a nossa vida diante de Deus, a adoração é como vivemos a nossa vida diante de Deus. Só que se a gente não se dedicar a esses ensinos, e são ensinos muito profundos para nossas vidas,
muito ricos para as nossas vidas, se a gente não se dedicar a esses ensinos, na verdade, a gente não vai conseguir aprender. A nossa assimilação desses ensinos vai ser muito pouca. Por isso, a igreja de Atos, a primeira coisa que me chama a atenção é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam e não se dedicavam a qualquer coisa. Isso é muito interessante porque às vezes a gente se dedica a qualquer coisa. Há pessoas que se dedicam a celular, há pessoas que se dedicam a passar um tempo na internet, há pessoas que se dedicam a qualquer outra coisa, a brincar, a ver novela, a ler um livro, um romance. Há pessoas que se dedicam ao trabalho, há pessoas que se dedicam a tudo. Mas infelizmente, há muitas pessoas que não se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Há muitas pessoas que não têm esse estudo como prioridade na sua vida. E como servos de Deus, nós precisamos resgatar essa prática. Nós precisamos voltar a nos dedicar ao estudo da palavra. Mas eles não se dedicavam apenas ao estudo da palavra. Eles se dedicavam também à comunhão uns com os outros. E a comunhão ao partir do pão e as orações. São algumas coisas muito distintas. Se primeiro há uma dedicação ao estudo da palavra, ao ensino da palavra de Deus que nos é ministrado, segundo, deve haver uma dedicação à nossa comunhão. Nós devemos ser pessoas que se dedicam a promover comunhão. Como assim? Quer dizer que este mundo está cheio de desespero, está cheio de desamor. Este mundo está cheio de separação. Mas entre nós, entre o povo de Deus, não é assim, ou pelo menos não deve ser assim. Entre nós, o que deve haver, o que deve reinar é a comunhão. Da mesma forma como nós devemos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, nós devemos nos dedicar aos nossos irmãos, à comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos nos dedicar a nos manter unidos. Isso é muito interessante porque Jesus, lá no final do capítulo do Evangelho de João, quando Jesus, antes de ir para a cruz, está orando pelos seus discípulos, está fazendo umas considerações finais com os seus discípulos. Jesus ele diz uma frase interessante que é a seguinte: para que a oração de Jesus é essa, que nós sejamos um como Ele e o Pai é um, para que o mundo nos reconheça como sendo pessoas enviadas por Ele. Quando que o mundo reconhece a igreja como pessoas enviadas por Jesus? Quando há poder, quando há riqueza, quando há um templo magnífico, quando há gente caindo, gente falando em línguas, gente rodando? Não. O mundo reconhece que a igreja é uma comunidade de pessoas enviadas por Jesus, quando essa comunidade de pessoas, eu e você, todos nós juntos, somos unidos uns com os outros. Somos um. A comunhão. Por isso é tão importante a comunhão. O segredo da igreja é a comunhão. Não tem como andarmos juntos se não houver comunhão entre nós. Por isso os primeiros cristãos, eles tinham essa dedicação à comunhão. Eles tinham essa dedicação a se manterem unidos, à união, à unidade. E aí vai a segunda pergunta agora uma segunda pergunta para você. Hoje, nós estamos unidos? As nossas reuniões, as nossas
comunidades, e por comunidade eu digo o grupo de pessoas que frequenta o mesmo templo que a gente, a quem nós chamamos de igreja? Há realmente comunhão entre nós? E aí, seguindo a pergunta, eu faço uma provocação, eu quero fazer uma provocação para você nessa manhã, porque aqui diz que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A igreja se dedica ao ensino e à comunhão. E quando a igreja não se dedica a essas coisas, a igreja então, ela não consegue viver essas coisas. Só que eu e você somos igreja. Igreja não é essa biblioteca que eu estou. A igreja não são esses livros aqui atrás. Não é este templo. A igreja não é esta mesa, este chão. A igreja não é uma construção humana. A igreja é uma comunidade de pessoas. Eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Por isso, eu não posso cobrar de você essa dedicação, mas eu devo oferecer a você essa dedicação da minha parte. Da mesma forma, você não pode cobrar de mim essa dedicação, mas você deve oferecer a mim e a qualquer outra pessoa esta dedicação. Porque a igreja de Atos se dedicava a isso. E se a gente quiser viver essas verdades tão preciosas para a gente suportar o tempo que estamos vivendo como igreja, nós precisamos começar a entender essas coisas. Começa por mim, não começa pelo outro, não começa pelo meu vizinho, não começa pelo meu amigo, não começa pelo meu primo, não começa pelo meu tio, não começa pelo professor, pelo diácono, pelo seminarista, pelo pastor, pelo educador, não começa pelos outros, começa por mim. Eu preciso me dedicar ao estudo da palavra e à comunhão com os meus irmãos. Eu preciso me dedicar a fazer isso, porque quando eu começar a me dedicar a fazer essas coisas, então eu vou começar a viver como a igreja de Atos, na prática, tudo que a gente aprendeu até aqui, nessas aulas que nós estamos tendo deste modo. Mas vamos seguir com o nosso estudo desta manhã. Primeiro, nós já vimos até aqui, o primeiro ponto do nosso estudo desta manhã é o que a gente viu até aqui, a dedicação a quê? Ao estudo e à comunhão. E agora nós vamos ver o segundo ponto da lição desta manhã, ou do nosso estudo desta manhã. A igreja de Atos tinha tudo em comum. O fruto de uma vida dedicada à comunhão, dedicada ao estudo da palavra, é uma vida aonde tudo é em comum. Como assim tudo é em comum? Na igreja de Atos isso me chama a atenção. Não havia necessitados, porque quando alguém tinha mais do que lhe era necessário para viver, este alguém voluntariamente compartilhava com outros aquilo que tinha, aquilo que excedia. Por isso, tudo era em comum. Por isso era um cuidado uns com os outros. Esse cuidado uns com os outros é uma forma de viver cultuando a Deus. Porque quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós conseguimos ver uma forma de vida que é completamente diferente de tudo que nós já vimos na história da humanidade. Até aqui, na história da humanidade, nunca tinha se ouvido falar de um grupo de pessoas que havia se reunido para cuidar uns dos outros, sem querer nada em troca. Isso é completamente inovador, porque os irmãos da igreja de Atos entendiam uma coisa muito interessante. Se o meu irmão passa fome, eu não posso dormir em paz.
Se o meu irmão tem sede, eu não posso dormir em paz. Se o meu irmão tem frio e não tem roupa para se agasalhar, eu não posso dormir em paz. A igreja de Atos, ela compreendia isso. Esta é a realidade da igreja de Atos. É bem o que Jesus falou. Porque eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive com sede e vocês me deram de beber. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Eu estive com fome e vocês me deram alimento. E aí as pessoas vão perguntar a Jesus: mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus mais pequeninos, vocês fizeram a mim. Essa é a ideia, essa é a verdade da igreja de Atos. Por isso, na prática, tudo que a gente viu até aqui sobre culto, sobre celebração e sobre adoração é encontrado quando a gente estuda o livro de Atos. Porque a igreja primitiva, quando a gente fala sobre igreja primitiva, a gente está se referindo às comunidades cristãs que se formaram logo após a ascensão de Jesus. Isso está escrito no livro de Atos. Como os cristãos viviam, como os cristãos se reuniam naqueles dias. Só que isso não acaba quando o livro de Atos acaba. Esses cristãos, ou o que a gente chama de igreja primitiva, ele ficou durante 300 e poucos anos. Até 360 mais ou menos, os cristãos, depois do nascimento de Jesus, os cristãos se reuniam desta forma aqui, em casas, em galpões, em lugares para poder estudar, para poder aprender a palavra de Deus, para orar uns pelos outros, para cuidar uns dos outros. E isso é muito interessante, porque isso mostra para a gente que não é uma prática qualquer, é uma prática que permaneceu viva por mais de 300 anos. Por mais de 300 anos, os nossos irmãos do passado se dedicaram a fazer essas coisas. E aí, novamente, uma provocação. Graças a essa dedicação, nós hoje conhecemos a Cristo. A igreja chegou até nós nos tornamos igreja. Começamos a fazer parte desse povo. Mas agora, como parte desse povo, o que estamos fazendo? Porque o meu texto favorito da Bíblia está escrito no livro de Atos. Está escrito como consequência dessa vida. Ao viverem assim, quando os cristãos da igreja primitiva tinham essa dedicação, esse cuidado, essa preocupação uns com os outros, essa comunhão, esse partir do pão. O partir do pão é literalmente partir o pão, porque eles se reuniam para comer, para que ninguém passasse fome. Eles viviam perseguidos, eles viviam ameaçados de morte, eles viviam atacados de todos os lados. Por isso a vida para eles era complicada, bem mais do que para a gente. Mas eles não desanimavam, eles continuavam. Então, para evitar que alguém sofresse mais nesse momento de dificuldade que eles passavam, eles se mantinham unidos o tempo inteiro, um cuidando do outro, um cuidando do outro. Porque se um caísse, o outro estava lá para ajudar a levantar. Essa é a igreja de Atos. E o resultado dessa prática de vida é que as pessoas ao redor começavam a se interessar, começavam a querer se aproximar, a querer chegar para perto, a querer participar da igreja de Atos. As pessoas ao redor, elas viam aquilo como algo maravilhoso, elas queriam viver aquilo também. Elas começavam a buscar aquilo. Que é quando a gente chega aqui no final do estudo de hoje, no verso 47, na última frase do verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As pessoas
elas se sentiam bem ao fazer parte desta comunidade do povo de Deus, que vive dessa forma, que vive se dedicando ao estudo da palavra, se dedicando à comunhão, se dedicando a partir o pão, se dedicando à oração. A igreja crescia com isso, porque ao viver assim, as pessoas da igreja eram cuidadas. E isso gerou tanto tumulto, mas tanto tumulto, que quando a gente chega lá no capítulo 17 de Atos, e esse é o meu verso favorito da Bíblia, nós encontramos Atos 17, 6. Diz assim: contudo, não os achando, a multidão foi procurar os cristãos. Não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. A igreja de Atos, a igreja primitiva, que viveu na prática os ensinos que a gente teve nesse módulo, que a gente está tendo neste módulo, a igreja de Atos transformou o mundo. E a transformação foi tão grande que as pessoas falavam: eles estão alvoroçando o mundo. E alvoroçando por quê? Porque eles estavam fazendo baderna? Porque eles eram baderneiros? Não. Alvoroçando porque eles iam para a praça com caminhão e gritavam o dia inteiro? Não. Não era por isso que eles alvoroçaram o mundo. Eles alvoroçaram o mundo porque eles ensinaram ao mundo o que é o amor. Como viver pela lógica do amor. Como viver pela ética do amor. Flávio Joséfo, um historiador judeu que se tornou um cidadão romano, que comprou a sua cidadania romana, ele escreveu um livro chamado A História dos Hebreus. E é um livro belíssimo que conta a história desde Abraão, desde Éber, depois Abraão, até a queda do templo de Herodes em 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém, construído por Herodes. E em dado momento deste livro, Flávio Joséfo narra a sua conversão. E a conversão do Flávio Joséfo é narrada da seguinte forma: ele descreve que ele vendo os cristãos, ele vendo a vida dos cristãos, que eram perseguidos, eram açoitados, eram humilhados, eram presos, eram mortos, mas eles sempre mantinham a esperança, a alegria, a confiança em Deus, a comunhão uns com os outros, o cuidado uns com os outros, tratavam a todos com amor, com perdão, estavam sempre prontos a cuidar uns dos outros e a compartilhar o que tinham com os outros, inclusive com quem maltratava eles. Quando ele viu o relato disso, quando ele viu isso que ele viveu nessa época, ele descreve que a partir daquele momento ele passou a perceber que realmente não era qualquer coisa que estava acontecendo, porque a vida daquelas pessoas estava mudando, estava transformando o mundo. E realmente transformou. Por isso hoje eu e você podemos conhecer a Jesus. Por isso hoje a igreja continua. E vai continuar enquanto houverem pessoas dispostas a viverem dessa forma. Dispostas a transformarem o mundo. E aqui vai mais uma provocação para a gente ir para o terceiro e último ponto desta manhã. O que as pessoas têm falado de nós? Será que estamos transformando o mundo? Será que as estruturas de maldade desse mundo estão se sentindo ameaçadas pela nossa forma de vida, pela forma como tratamos uns aos outros? Ou será que fazemos apenas coro a essas estruturas? Estamos apenas juntos. A água corre para baixo, corre para cima, mas não faz diferença alguma. É uma provocação. Pensa aí você, com a sua vida, com seus conhecimentos de Deus. Qual o testemunho as outras pessoas ao seu redor
dão sobre a sua vida? Eu não vou responder isso porque cada um deve responder essa provocação, mas agora vamos para o terceiro e último ponto, que é a religião na igreja de Atos. A religião na igreja primitiva, como é que funcionava a religião então? Eles tinham culto todo dia, mas a gente já viu que não é culto, é celebração. Então, a vida deles era um culto diário, mas então eles tinham uma celebração todo dia. Como é que funcionava? Simples. Para a igreja de Atos, ou para a igreja primitiva, para o cristianismo primitivo, para os nossos irmãos do passado, os primeiros cristãos, seguir a Jesus não era uma religião, mas sim uma prática de vida. A fé em Cristo Jesus não era uma religião, como é hoje. Hoje é uma religião. Em Atos não era assim. No Novo Testamento não é assim. A prática de vida como seguidor de Jesus, ou tudo isso que a gente está conversando aqui, essa dedicação ao estudo da palavra, a comunhão uns com os outros, a compartilhar o que tem, a orar uns pelos outros, essa prática, essa dedicação, não era como uma religião. Eu preciso fazer isso porque a minha religião prega isso. Não tem nada a ver. Eles faziam isso porque a vida deles era completamente transformada. Porque conversão no Novo Testamento é metanoia. E metanoia é o quê? Mudança de mente. Mudança de mente não simplesmente como eu gostava de preto, de roupa preta, agora eu gosto de roupa verde. Ou eu gostava de sorvete, agora eu não gosto mais. Não é isso. É uma mudança de mente total. Descrita pelo apóstolo Paulo, muito bem descrita por Paulo apóstolo. Eu quero ler com vocês, está na nossa revista, eu te convido a ler, está na página 14 da nossa revista, Efésios 4, 28, um texto de Paulo apóstolo escrevendo aos irmãos na igreja de Éfeso. Ele diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só a metanoia, uma mudança de mente. Antes eu era egoísta e pensava só em mim, por isso eu vivia no direito de tirar do outro para benefício próprio. Agora, nesta nova forma de viver a vida, nesta prática de vida diferente, que é a fé cristã, que é seguir a Jesus, eu parei de roubar, mas eu não apenas parei de roubar, eu agora trabalho para ter o que repartir com aquele que não tem nada. Então, se antes eu pensava só em mim, a minha mente mudou totalmente e agora eu penso nos outros. Então, se eu tiver que me esforçar mais para que todos possam ter, então eu me esforço mais, não é problema para mim. Essa é a metanoia descrita no Novo Testamento, descrita pela igreja primitiva e vivida pela igreja primitiva. Não é uma religião, é uma transformação de consciência. A mente muda. Porque agora nós temos a mente de Cristo. Então agora eu passo a viver não como eu quero viver, não segundo a minha norma de vida, mas sim segundo Cristo. Por isso a igreja de Atos consegue colocar em prática o culto, as celebrações e a adoração. Porque a igreja de Atos, ela sofreu essa transformação de consciência. Mas então o que é religião no livro de Atos? Ou no Novo Testamento? Eles não tinham religião? Então tinham. Havia uma religião. Está lá em Tiago 1,26, também está na revista, na nossa revista, na página 15. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas
dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Qual é a religião que Deus aceita? Cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar se corromper pelo mundo. Por isso, todas as vezes que a Bíblia fala sobre religião no Novo Testamento, ela está falando disso. Qual é a religião da igreja de Atos ou da igreja do Novo Testamento? Cuidar dos necessitados e se manter puro da sujeira e da corrupção do mundo. A religião do Novo Testamento é essa, a religião da igreja primitiva é essa. O mais religioso na igreja primitiva, na igreja de Atos, não é o que fala em línguas, o que faz maravilhas, o que faz sinais, prodígios, e não é nada disso. O mais religioso na igreja de Atos era o que mais cuidava dos outros, era o que mais compartilhava o que tinha para abençoar os outros, era o que mais se dedicava a abençoar outras pessoas e a se manter limpo da sujeira do mundo. Porque há três coisas aqui nesse texto de Tiago agora. A língua, porque a fala deve ser pensada antes de ser dita e deve ser passada pelo filtro da palavra. A ação, o cuidado com os outros e se manter limpo da sujeira do mundo. Essa é a religião da igreja primitiva. É assim que a igreja primitiva, é assim que a igreja de Atos lidava com a religião. Por quê? Porque seguir a Jesus, segundo Atos, segundo o Novo Testamento, não é uma religião, é muito além de qualquer religião. Seguir a Jesus é uma vida que é vivida no dia a dia. A gente serve e segue a Jesus andando na rua, pagando um boleto, lavando uma panela, tomando banho, cuidando da casa, almoçando com a família. A gente serve a Jesus na vida, nos nossos relacionamentos. Por isso, enquanto igreja, para a gente conseguir viver isso, a gente precisa se dedicar ao estudo da palavra, à comunhão uns com os outros. A gente precisa se dedicar ao que a igreja de Atos se dedicava, porque é possível. A igreja de Atos, a igreja primitiva, está aqui para provar para a gente que é possível. Eu e você, nós conseguimos viver isso. Mas para alcançarmos esta vida, essa prática de vida, nós precisamos nos dedicar. Por isso, nesta manhã, eu te convido a se dedicar a estudar a palavra de Deus. Não perca tempo. Não leia a Bíblia apenas aqui comigo nos vídeos ou quando voltarmos às nossas reuniões presenciais. Leia a Bíblia todos os dias. Estude a palavra todos os dias. Não perca tempo distante dos seus irmãos. Mas eu não posso porque estamos em um momento de isolamento social. Mas você pode ligar para os seus irmãos. Você pode abençoar os seus irmãos. Talvez você possa orar por eles, orar com eles ao telefone, mandar mensagens. Eu não sei, você pode fazer alguma coisa. Talvez você que cozinha bem possa fazer um bolo bem gostoso para mandar para algum irmão. Não sei, eu creio que Deus vai te dar estratégias para a gente ser igreja na prática e não na teoria. Porque é muito bom a gente conhecer, é muito bom a gente aprender, mas é melhor ainda a gente viver. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Da mesma forma, a gente precisa encarnar esse verbo agora, essa palavra agora, na nossa vida, na minha e na sua vida. É assim que a gente se torna uma igreja que resiste às forças do tempo. É assim que a gente se torna uma igreja que século 21, 22, 23, 30, 40, 50, 1000, quantos séculos forem até Jesus voltar, a gente não desanima. Assim como os nossos irmãos na igreja de Atos, assim como os nossos irmãos da igreja primitiva.
Porque se a gente parar para pensar, isso é loucura. Humanamente falando, é loucura. É loucura abrir mão dos seus direitos. É loucura viver perdoando, viver amando. Parece que é loucura. Humanamente falando, parece que é loucura. Ser perseguido, ser odiado, ser abandonado pelas pessoas, ser traído pelos familiares, ser preso, ser torturado, ser morto, simplesmente porque segue a Jesus, porque vive amando as pessoas, porque vive perdoando as pessoas. Parece que é loucura, parece que é um movimento fadado a dar errado. Mas a história está aí para nos provar o quão certo a igreja deu. Eu acredito na igreja. Eu acredito demais na igreja de Cristo. Por isso eu sou igreja. Por isso eu sou parte da igreja. Eu sou com vocês. Eu sou igreja. Eu invisto, eu apoio, eu me dedico. Nesta manhã eu te convido a fazer a mesma coisa. Amém? Eu agradeço demais a oportunidade por estar aqui, dando mais uma aula, matando a saudade de estar aqui dando aula na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Você tem um domingo de paz, um domingo abençoado. Semana que vem tem mais uma aula às 8 horas da manhã de domingo. Não perca, a próxima aula é para fechar esse módulo. Eu quero terminar te fazendo um convite. Eu não vou orar por você, mas eu te convido a fazer a sua oração ao final do vídeo. Ao final do vídeo, faça uma oração de coração, a sua oração, pedindo a Deus, pedindo ao nosso Pai, ao Espírito Santo, em nome de Jesus, para gerar no seu coração essa dedicação que a igreja de Atos tinha, para que a gente possa ser uma igreja viva, relevante e atuante. Amém? Que Deus te abençoe.